Muito boa noite, senhoras e senhores, presentes nessa noite que ouviremos aí a palavra do Dr. Maurício Gon Ferreira dos Santos. Eu quero cumprimentar aqui os integrantes da mesa, o vice-presidente do Instituto dos Advogados do Paraná, Hélio Gomes Coelho Júnior, o Hernani Buchmann, que é nosso associado, eleito também presidente da Academia Paranaense de Letras, tomará posse agora no mês de março, e também da Câmara Nacional de Esportes, que promove também esse evento em conjunto com o Instituto dos Advogados do Paraná. Maurício Gon Ferreira dos Santos, que nos proferirá a palestra, e também a Adriana Dávila Oliveira, nossa secretária-geral do Instituto dos Advogados do Paraná. Faço um cumprimento aos nossos ex-presidentes, também aqui ao Ângelo Volpe, que é o presidente do Colégio Notarial do Paraná, também é outra pessoa que tem um grande interesse e conhecimento nessa área da arbitragem, e todos aqui têm, certamente, que aqui estão, ainda mais um tema tão instigante como esse, que é a arbitragem, também aplicável, a mediação no uso no setor esportivo e também, claro, fora dele. Eu, de pronto, gostaria de passar a palavra ao Hernani Buchmann, que é o nosso co-anfitrião nesta noite, que falará sobre o palestrante e também, em breves palavras, uma exposição sobre o tema desta noite. Tem a palavra, Hernani. Obrigado, presidente Glombe. Boa noite a todos. Eu me sinto muito à vontade em fazer essa apresentação hoje, não só como presidente da Câmara Nacional dos Esportes, mas também como um antigo fã da família Gon. Desde os tempos do colégio, eu dividi os bancos escolares com o Henrique aqui presente. Dr. Jorge, nosso presidente do Instituto, tem sido um companheiro assíduo nas reuniões de quinta-feira. E o Maurício, logo que eu deixei a presidência do Paraná Clube, em 1998, o Paraná cedeu a Vila Capanema para que o Atlético mandasse seus jogos. Como todos sabem, volta e meia o Atlético deixa de ter estádio. E isto vem, historicamente, desde o tempo de Joaquim Américo Guimarães. O Atlético Paranaense é o único clube que conseguiu construir 3 estádios no mesmo local em menos de 20 anos. É um caso único na história do esporte mundial. Mas numa desses momentos em que o Atlético não tinha estádio, o Paraná Clube cedeu a Vila Capanema. E o Maurício, um atleticano, como todos os atleticanos, fanático. Não conheço nenhum atleticano normal, eu devo dizer, aqui na presença do Paulo Henrique, nosso ex-presidente, e neto de fundadores do Atlético, o doutor Lúcio, conselheiro durante muito tempo, advogado do Atlético. Não conheço nenhum atleticano normal. E olha que eu convivo com eles há muitos e muitos anos, há décadas, né? Há muitas décadas. Cheguei a jogar futebol no campo do 13 de Maio, que ficava onde hoje é a Praça Afonso Botelho, e que uma das linhas laterais era demarcada pelo rio Água Verde. Quando a bola caía dentro do rio, eu que jogava, sou canhoto, jogava pela lateral, eles me mandavam buscar a bola. Então, vocês imaginem em que situação saía a bola de dentro do rio Água Verde, né? Ela entrava branca, saía preta. Mas não tinha nenhum problema, a gente batia 2, 3 vezes e batia o lateral. E o Maurício, naquela época, passou a chamar a Vila Capanema de Baixadinha. E cada vez que me encontrava, dizia, mas a Baixadinha dá muita sorte para nós. Um estádio de Copa do Mundo, né, que tem um nome tão bonito, que é o nome do ex-coronel general, diretor superintendente da rede ferroviária, nosso Durival Brito e Silva, e não de Brito e Silva, como chamo, passou a ser a Baixadinha.
Então, o Maurício, como um especialista em atlético, é a pessoa mais indicada a fazer esse primeiro evento da Câmara Nacional do Esporte. Ele atua como advogado, é mediador, árbitro em processos no Brasil e no exterior, perante grandes instituições arbitrais no campo de contratos comerciais em geral. Inscrito como advogado aqui no Paraná e é também membro do Instituto. E hoje tem curso de especialização em Direito Privado pela Universidade Federal, mestrado pela Queen Mary University de Londres, e com foco em arbitragem comercial internacional, e mestrado pela Universidade de Miami, Escola de Direito, em Direito Comercial Comparado. É uma figura muito reconhecida no Brasil e no exterior, nesse campo, e hoje vai nos dar um pouco da sua sabedoria de uma maneira gratuita e muito agradável. Seja bem-vindo, doutor Maurício, e uma boa palestra a todos vocês. Obrigado pela oportunidade, presidente Glomer. Obrigado, doutor Hernani. Eu, evidentemente, como atleticano, gostaria de dizer que muito do que você falou aqui é verdade. Nós usamos realmente lá o Dorival Brito e Silva, e não de Brito e Silva, e continuamos usando até quando nós temos a necessidade de fazer algum show no nosso estádio, alguma coisa, e lá realmente esse co-irmão nos abriga sempre, e até uma forma de nós podermos ajudar esse co-irmão que passa por tantas dificuldades ao longo da sua história, principalmente nos últimos tempos. Isso não foi motivo, presidente? Sim. Para que deixássemos de ganhar o tetra e o pentacampeonato? Claro, claro. Claro. No século passado, bem lembrado aqui. E ele aqui também com essa forma de apresentação. E o Hernani é realmente uma pessoa queridíssima, amiga e bem-humorado. Aliás, lá na nossa Ordem dos Advogados do Brasil, ele comanda lá o pitoresco da advocacia com muito talento que Deus lhe deu. Mas ele acabou provocando também o nosso palestrante, cuja família, pelo que eu sei, é ferrenhamente atleticana, né? Mas aí, então, esse atleticano que dará a palestra a todos vocês, aí tem a palavra. Bom, boa tarde a todos, boa tarde, boa noite a todos. Prezado presidente Glombe, prezado vice-presidente Hélio Gomes, prezado amigo Hernani Buchmann, prezados ex-presidentes do Instituto, colegas, amigos, prezada dona Irene, minha mãe, que está acompanhando aqui também, a nossa rainha-mãe, que fez questão de vir aqui. Com respeito ao aspecto esportivo ou a minha inclinação pelo Atlético, na realidade nós temos na família Gon, especificamente lá em casa, uma certa prevenção ao Coritiba por um motivo muito sério. O Coritiba, Cleverson, na década de 70, infelizmente, ganhou tudo ou quase tudo. E nós, por uma dessas coincidências do destino, nós morávamos na rua Reinaldino Schaffenberg de Quadros, em frente à casa do Evangelino Neves. E naquela ocasião, o Evangelino costumava, quando o Coritiba ganhava título, levar todos os jogadores para comemorar na sua casa e soltar fogos de artifício. Aquilo foi criando assim um comportamento belicoso. Deixadas as brincadeiras à parte, eu me sinto muito satisfeito, muito feliz, muito contente de poder, primeiro, voltar ao Instituto e dividir algumas experiências, alguns conhecimentos que eu tenho em tema de arbitragem com vocês. Eu gostaria de fazer um disclosure inicial, que a minha especialidade não é a arbitragem esportiva. Eu tenho estudado, e tenho estudado muito, a arbitragem comercial,
ao longo dessas 2 décadas de vigência da arbitragem comercial no Brasil e mundo afora. Evidentemente que o campo esportivo não fica imune também a uma contaminação dos métodos extrajudiciais de solução de conflitos, dentre os quais a arbitragem. Então, o que eu me proponho, o que eu me propus a discutir com vocês hoje, aqui, um parênteses, eu apenas gostaria de também deixar registrado o gentil convite que recebi do Fabiano Brussamolin, que acabei esquecendo no início. Muito obrigado mais uma vez, Fabiano. Eu propus a dividir essa minha intervenção em 4 partes. A primeira parte sobre, já nesses 20 anos de uso de arbitragem no Brasil, os mitos e verdades. Antes nós falávamos das vantagens e desvantagens. Hoje eu já gostaria de colocar os mitos e verdades da arbitragem. Também, num segundo momento, a evolução das fases da arbitragem no Brasil. Um terceiro tópico, considerações sobre a arbitragem internacional. E um quarto tópico, a arbitragem dentro do cenário desportivo. Então esse é o esqueleto que eu me proponho a colocar para vocês. Vamos ao primeiro, mitos e verdades da arbitragem. Quais são os mitos? A arbitragem, primeiro mito, a arbitragem surge para resolver os problemas do judiciário. Não. Os problemas do judiciário são problemas estruturais, a arbitragem não surgiu para isso e não pode ter a petulância de achar que ela e a mediação e outros métodos extrajudiciais de solução de conflitos vão resolver o problema do judiciário no Brasil e no exterior e no mundo afora. O problema é mais estrutural. A arbitragem está para ser utilizada pelas partes que, eventualmente, buscam nela uma forma que tende a ser mais célere e mais especializada de solução de conflitos. Segundo mito, a arbitragem é, eu uso o advérbio, necessariamente mais barata do que o processo judicial. Também não é verdade. A expressão necessariamente deve ser encarada como a arbitragem ela é mais barata, mais conveniente, sob o prisma custo-benefício, custo-tempo. E aí sim, paga-se para ter uma solução mais rápida, mais célere. Nominalmente, paga-se honorários de árbitro, paga-se honorários de instituição arbitral, algo que não se paga no Poder Judiciário. O salário do juiz é pago pelo Estado, ou pelo menos deve ser-lo, né? Terceiro mito, a decisão arbitral sempre é melhor do que a proferida pelo juiz estatal. Então nós temos uma certa, ou fazemos, ou escutamos uma certa apologia à arbitragem, porque a arbitragem tem características, tem vantagens, então alguém ou alguns acham que tudo que vem da arbitragem necessariamente vem com o selo de qualidade. Também não é verdade. René Davy costumava dizer que a arbitragem é o que é o árbitro. A arbitragem só será boa se o árbitro for bom. Quarto mito, a arbitragem não é para nós, não faz parte da nossa cultura. Então é aquela, vamos dizer, aquela certa restrição ou aquela postura de rejeição porque nós não conhecemos. Se nós não conhecemos aquilo que eu não conheço, eu tenho certa resistência, e se eu tenho certa resistência, não deve ser bom. Confúcio costumava dizer que mudar as leis é fácil, difícil mudar a mente e o coração dos homens. A arbitragem também, os métodos extrajudiciais de solução de conflitos passam justamente por esta necessidade de ajuste, de adequação sobre a forma de enxergar as coisas, né? Darwin, né, costumava dizer que a única coisa imutável na vida são as mudanças. No campo do futebol, costuma-se dizer que time que está ganhando não se mexe. Time que está ganhando se mexe. Se mexe para poder ganhar de novo. Senão o time que está ganhando hoje acaba perdendo amanhã. Quais as verdades da arbitragem? A arbitragem tende a ser mais célere que a justiça estatal. Tende porque, normalmente, a arbitragem, você escolhe árbitros especializados sobre aquela matéria, ou seja, dominam aquela matéria, e não tem, normalmente, a decisão arbitral não é
passível de recurso. Embora já existem algumas jurisdições, existem algumas instituições que, à luz de algum pleito dos próprios usuários, já estão colocando o duplo grau arbitral. É algo que é quase que uma contradição, porque as partes buscam sair do engarrafamento para pegar o atalho e, através desta alternativa, voltam para o engarrafamento. Mas, enfim, essa instituição está representando os anseios daqueles determinados usuários. Mas a arbitragem, sim, tende a ser mais séria. Outra verdade, as partes, via de regra, escolhem o julgador com especialidade na matéria. Isso, sim, é algo importante. Quantas vezes nós, advogados, quando distribuímos uma ação, cai num determinado juiz, nós ficamos contentes ou descontentes por aquele juiz, aspas, não entende nada do direito societário, não entende nada de franquia, não entende nada de representação comercial e, no entanto, é o juiz da causa, que vai precisar exatamente obter determinados, enfim, suportes periciais e por aí afora. Na arbitragem, as partes podem escolher o seu próprio julgador, podem escolher o seu juiz. Eu uso o pronome possessivo seu com uma certa cautela. Nós não podemos entender esse escolher o seu juiz como sendo o representante da parte perante o tribunal arbitral. Esse seu significa simplesmente o direito de escolher e, evidentemente, que este árbitro, a pessoa escolhida, tem que apresentar o que nós chamamos de dever de revelação para que demonstre para as partes que não tem com nenhuma delas qualquer vínculo que possa macular a sua imparcialidade ou a sua independência. Qualquer tentativa de escamotear essa informação não é um bom negócio, porque mais tarde, se constatada que houve justamente essa proximidade que beira parcialidade ou dependência, pode ser, lá na frente, objeto de nulidade, o laudo arbitral. Mas, e aí, Hernani, no campo do direito esportivo, a especialidade impera. É absolutamente necessário que o julgador possa ter conhecimento adequado. Por isso que o surgimento da Câmara Nacional do Esporte, ela vem já representando um anseio, uma necessidade e uma busca para que possa ser buscado, para que possa ser absorvido determinados especialistas que venham julgar questões do campo esportivo, que eu falarei um pouco mais à frente. Na arbitragem, as partes podem moldar, podem flexibilizar o processo arbitral, o procedimento arbitral. No processo judicial, nós temos o Código de Processo Civil. Estão lá as regras que devem ser adotadas, respeitadas pelas partes com ingresso na justiça. Na arbitragem, as partes podem moldar, flexibilizar esse procedimento para atender aquela determinada realidade delas próprias. Os regulamentos das instituições arbitrais estão aí justamente para que possa apresentar a espinha dorsal para as partes. E quando as partes colocam no contrato a chamada cláusula arbitral, a chamada cláusula compromissória, remetendo a uma instituição arbitral, elas nada mais, nada menos fazem do que importar todas aquelas regras daquela instituição para dentro do contrato. Por exemplo, para os não advogados e para os não familiares com arbitragem, normalmente aquela última cláusula do contrato, a cláusula de eleição de foro, as partes elegem o foro da comarca de Curitiba para dirimir conflitos. Tira-se essa cláusula. E as partes dizem, não, nós vamos resolver esse conflito por arbitragem. Conflito, e nós podemos discutir um pouco mais sobre a questão de direito disponível. Mas coloca-se, as partes definem que este conflito, o eventual conflito decorrente deste contrato, será dirimido por arbitragem nos termos das regras da Arbitac, da CAMFIEP e daqui amanhã da Câmara do Esporte. O que significa que elas estão dizendo uma para a outra? Duas coisas. Primeiro, se surgir conflito, nós resolvemos, por vontade própria, tirar do Poder Judiciário e colocar para arbitragem. Primeira consequência. Segunda consequência, nós estamos também dizendo uma à outra parte que as regras procedimentais que vão nortear esse procedimento arbitral é aquelas regras daquela instituição que nós eventualmente definimos. E aí, um parênteses, podem surgir de inúmeros problemas de uma cláusula que nós chamamos cláusula patológica, quando a cláusula, as partes
desejam colocar arbitragem, mas mal redigem aquela cláusula. E aí, como a cláusula está mal redigida, se surge um problema, e aí, infelizmente, aquela intenção do atalho volta para o engarrafamento, porque alguém vai ter que decidir se as partes, de fato, resolveram por arbitragem, ou resolveram dirimir eventual conflito por arbitragem, ou não. E aí surge justamente a necessidade, até da esfera estatal, definir exatamente qual foi a real intenção das partes. Então, esse é o primeiro, vamos dizer, a primeira parte dessa intervenção sobre os mitos e verdades da arbitragem. Tem mais uma, e aí mais no campo internacional, extremamente importante no campo internacional, é a circulação do laudo arbitral. O que eu quero dizer com isso? Existe o maior tratado, a maior convenção internacional de direito privado, chama-se Convenção Nova York, de todos os tempos, Convenção Nova York. Essa Convenção Nova York, firmada em 1958, ratificada por 97% dos países que hoje representam o comércio internacional, tem como finalidade dar segurança ao acordo de arbitrar, cláusula compromissória, e também segurança ao laudo arbitral proferido por árbitros em determinado país. Essa é uma obrigação, tratado internacional, é uma obrigação de Estados. Os Estados soberanos se comprometem entre si em respeitar o acordo de arbitragem e respeitar a decisão arbitral. Uma vez proferido o laudo arbitral aqui no Brasil, para ele possa ser executado, o devedor tem patrimônio nos Estados Unidos, na Suécia, na Austrália, na Nigéria, esse laudo pode circular mundo afora, porque todos esses países firmaram esta convenção e se obrigam a ela. E a possibilidade de se levantar questionamentos sobre o conteúdo do laudo é muito restrita. É o que consta exatamente nos artigos 5º, alíneas 1 e 2 da Convenção de Nova York. Aliás, em função desse convênio internacional, um laudo arbitral tem muito mais valor, me entendam bem, por favor, tem muito mais valor do que uma decisão do ministro da Suprema Corte. Porque não existe convenção internacional entre todos os países que assimilam, agilizam a absorção, a nacionalização de uma decisão de um juiz da Suprema Corte. É preciso que se passe por um processo mais moroso. Então, a possibilidade de executar um laudo arbitral é mais séria e, consequentemente, vale mais. Dentro de uma análise extremamente econômica dessa observação. Passo agora ao segundo tema da minha intervenção, que é a evolução das fases da arbitragem no Brasil. Antes, porém, eu gostaria de registrar a presença do professor Casilo, que muito também nos honra nessa sala que acabou de chegar. As fases da arbitragem no Brasil, eu criei uma equação que eu chamo assim a fábula dos 6 Es, para resumir a arbitragem no Brasil. 6 Es, E de eco. O primeiro E é a fase da exclusão da arbitragem. Nós estamos falando a fase anterior a 1996. A Lei 9.307 data de 1996 e que regulamenta a arbitragem no Brasil. Antes disso, não se tinha arbitragem. Mas tinha-se arbitragem no ordenamento jurídico, no Código Civil de 16, no Código Processo 73, Código 39, e nós podemos aí caminhar, fazer um rewind na história, e vamos até as ordenações filipinas, passando por Constituição Imperial. Mas a arbitragem não vingava no Brasil, e não é o propósito dessa palestra aqui falar justamente por que não vingou, mas apenas para dizer que até 96 eu desafio qualquer advogado aqui que tenha estudado direito nesse período, anterior a 96, se de fato teve lá a matéria de arbitragem na sua grade curricular. Então, faz a exclusão. Veio a Lei 9.307, sancionada pelo presidente Fernando Henrique Cardoso em 96. Nós passamos a ter o segundo E, a fase da expectativa. Por quê?
porque foi questionado num processo, numa arguição incidental de inconstitucionalidade, que esta lei de arbitragem, ou melhor, determinados artigos da lei de arbitragem eram inconstitucionais. E isso foi levantado justamente num pedido de uma execução de um laudo arbitral espanhol. Chegou o laudo arbitral, como a lei brasileira era uma lei nova, o ministro, se não me engano, o ministro Moreira Alves, na época, levantou, mas espera aí, vamos ver se essa lei aqui é constitucional ou não. Demorou-se 5 anos. Eu me lembro, né, dentro daquele espírito assim, juvenil, de quem está estudando arbitragem e, às vezes, até achando que determinados conceitos que haviam sido levantados como sendo inconstitucionais já tinham sido objeto de determinados estudos e sacramentado no direito comparado como sendo absolutamente constitucional. Então você fica, mas por que o Supremo está demorando tanto? Por que o Supremo... Foi a melhor coisa que aconteceu. Foi a melhor coisa que aconteceu, porque criou-se um movimento, criou-se essa expectativa positiva para que a mais alta Suprema Corte do Brasil pudesse colocar já de cima para baixo uma posição de constitucionalidade, o que eventualmente poderia aqui trazer uma maior dificuldade se eventualmente não tivesse ocorrido essa decisão da Suprema Corte. A terceira fase, que eu chamo de fase de especulação positiva, que é do período de 2002 a 2004. O Brasil, então, 96, 2001, Suprema Corte Brasileira, 2001, chancelado. 2002, o Brasil ratifica essa convenção que eu mencionei, a Convenção de Nova York. O Brasil entra no clube arbitral internacional. Não foi a Arbitac, não foi a FIEP, foi o Brasil, foi o país que passa a integrar. E quando o Brasil integra, o Brasil recepciona também uma jurisprudência arbitral sobre a Convenção de Nova York, o que pode ser levantado ou não em matéria de constitucionalidade, em matéria de executoriedade do laudo arbitral. Ou seja, já foi um presente que o judiciário brasileiro recebeu da comunidade internacional. Quarta fase, a fase de expansão, 2004 a 2009. Começaram a surgir decisões arbitrais, começaram a vir laudos arbitrais estrangeiros para serem reconhecidos, internalizados e executados no Brasil. Principalmente, Edgar, laudos arbitrais de instituições de commodities. Se você for verificar hoje a jurisprudência do STJ, hoje, vamos dizer, já foi 80%, hoje quase que 50% é justamente de empresas de GAFTA, FOSFA, Liverpool Cotton Association, dentro que tem um sistema de contratação muito dinâmico. Não é aquela contratação, vai para o advogado, põe track changes, pinta, colore, vai para cá, vai para lá. O sistema é muito mais dinâmico, muito mais sério. E a manifestação de vontade nesses contratos também tem a sua peculiaridade. Por força disso, começaram a chegar determinados laudos arbitrais proferidos no exterior. O STJ passou a ser chamado para isso. E também, em paralelo, o STJ passou a analisar questões envolvendo ações de anulatória proferidas, laudos arbitrais proferidos no Brasil. O STJ é a instituição, é a Corte Brasileira que tem a competência para dar a última palavra sobre as ações anulatórias, porque trata-se de lei federal. Eventualmente pode ser levantada a questão constitucional, mas é muito rara essa hipótese. Então, o STJ, lei federal 9.307, com as alterações que houve recentemente. E também o STJ é a corte competente para recepcionar os laudos arbitrais estrangeiros. E nesse período 2004-2009, o STJ começou, então, a lançar, a colocar no mercado laudos, reconhecimentos ou decisões que chancelaram, deram guarida às decisões estrangeiras, mesmo contra brasileiro, e também uma postura mais, vamos dizer assim, mais reticente na questão da anulação das decisões arbitrais proferidas no Brasil. O que isso significa? Significa segurança. Segurança jurídica. E aí eu já falo agora com viés do estrangeiro. O estrangeiro, quando vai investir num país, ele busca um tripé: segurança econômica, segurança política e segurança jurídica.
O Brasil passou, há muito pouco tempo atrás, esse tripé muito sólido, ou pelo menos vendido como tal. Hoje o Brasil, né, todos nós sabemos, enfrenta desafios no campo econômico, enfrenta desafios no campo político, mas no campo jurídico, a postura do STJ vis-à-vis a arbitragem tem sido positiva. E isso traz, sim, uma segurança para o investidor estrangeiro que quer pactuar com o brasileiro. Ora, o investidor brasileiro, estrangeiro, quando quer pactuar com o brasileiro, ele vai pensar, bom, eu vou colocar o Foro da Comarca de Estocolmo. Eu tenho poder de barganha, eu vou submeter ao brasileiro ao meu poder. Ele quer contratar comigo, vai contratar com marca de Estocolmo, com marca da Flórida, com marca de Seul. Não, no campo internacional não significa necessariamente um bom negócio. Porque se a parte brasileira não tiver bens lá na Suécia, nos Estados Unidos ou na Coreia do Sul, você ganha uma ação judicial, primeiro que para citar a parte brasileira, já tem que citar a prorrogatória, ao contrário do que não cita no processo arbitral. Então, ao estrangeiro é importante que haja cláusula compromissória. É importante que o estrangeiro saiba que, se por acaso ele ganhar de uma parte brasileira, o judiciário do Brasil vai fazer uma análise equidistante para que possa recepcionar ou rejeitar aquela decisão arbitral. Passamos à quinta fase, a fase de explosão da arbitragem, que é a fase 2009 a 2015. Então, nós tivemos aí, e desculpe a cacofonia, o boom da arbitragem no Brasil, de 2009 a 2015, e isso coincidiu também com todo o poderio, ou toda essa pujança econômica do Brasil, maior contratação, maior inserção também do estrangeiro do Brasil, e também no próprio país, arbitragens domésticas também passaram a ser mais desmistificadas. Algumas consequências dessa fase de explosão. No plano profissional, a comunidade arbitral brasileira amadureceu. Confesso, amadureceu precocemente. Enquanto o resto hoje nós debatemos questões de arbitragem, em pé de igualdade com Estados Unidos, com França, com Inglaterra, em pé de igualdade. Mas então nós, de forma precoce, nós passamos justamente a amadurecer no campo da arbitragem. No plano acadêmico, também um importante papel das faculdades de Direito. Hoje as faculdades de Direito oferecem aos seus estudantes o curso de arbitragem e o curso de mediação. Aliás, advogado que não sabe mediação e arbitragem hoje em dia vai ser cada dia menos advogado. Não significa necessariamente que tem que se fazer apologia cega ao Instituto da Arbitragem. Não esquecemos os mitos, mas é importante que se ofereça para o seu cliente a possibilidade, ou que se afira a conveniência ou não de se utilizar da arbitragem. Também, cada vez mais, existe essa participação dos estudantes em competições internacionais. Não tem algo mais interessante, mais importante, mais didático para o estudante de Direito do que aprender advogando. Essas competições internacionais, a mais importante é em Viena, anualmente pega-se um tema que envolve compra e venda de mercadoria. O Brasil ratificou recentemente a Convenção sobre compra e venda de mercadorias, e os estudantes têm que fazer o papel do advogado do comprador e o advogado do vendedor, perante um tribunal arbitral fictício. É como aprender a andar de bicicleta, não lendo o livro, aprender a andar de bicicleta, mas sim andando de bicicleta. No plano institucional, as instituições arbitrais, por força desse período explosivo, no bom sentido, instituições arbitrais começam a jogar na primeira divisão do internacional. Então, regulamentos adequados, maior critério na elaboração de lista de árbitros, importantíssimo não passar aquela ideia de que não, eu criei aqui uma instituição, então vou colocar os meus amigos ou vou me sucumbir a fulano beltrano. Este é um tiro no pé, porque quando surge o conflito, vamos dizer, aí volta a palavra de René Davy, a arbitragem é o que é o árbitro. Este árbitro vai decidir a causa. Se não tiver competência, se não tiver conhecimento, etc., tende a levar a laudo arbitral um processo de nulidade e tende também a macular seu renome e a própria instituição. Aliás, um parênteses aqui. A Lei 9.307, alterada recentemente,
Porque tem algumas instituições arbitrais que definem que o presidente do tribunal arbitral deve ser da lista de árbitros. Então discutiu-se justamente que isso era uma reserva de mercado, etc. E, vamos dizer, a lei hoje ela proíbe esta, vamos dizer, essa determinação que deve ser do integrante da lista de árbitros. Mas essa lista de árbitros ela é ilustrativa e as instituições podem, se o presidente não for parte daquela instituição, pode solicitar o currículo vitae para ser analisado e passar por um crivo interno, etc, etc. No plano judicial, novamente, uma posição serena do Poder Judiciário. No plano econômico, e aí no plano econômico, nesse período de 2009 para frente, o que nós tivemos? Inúmeras obras de infraestrutura, inúmeras obras esportivas, estádios, Copa do Mundo, Olimpíadas, etc. Hoje, inclusive, estão sendo objetos de arbitragem, pelas razões que conhecemos e outras que não conhecemos, em função da confidencialidade da arbitragem. Também, nesse período de pujança econômica, muitas fusões e aquisições, investimentos externos, maior internacionalização dos contratos, etc. Agora nós vivemos o que eu chamo de o sexto E, a fase esquisita. Esquisita no sentido do vernáculo português, não argentino e não no espanhol. Por que eu digo isso? Nós estamos hoje vivendo uma forte crise econômica. Essa forte crise econômica, como todos nós sabemos, representa oportunidades e desafios. Então, quanto maior o número de conflitos, maior possibilidade de arbitragem, mas também existe uma retração econômica. E aí nós entramos em algumas consequências. Os casos hoje estão mais complexos. Esses contratos de grande porte, então nós temos contrato A com B, B subcontrata com C, C subcontrata com D. No contrato A e B, cláusula compromissória da empresa X, da instituição X. Cláusula B, o contratante B com o subcontratante C, coloca uma instituição arbitral diferente. C com D coloca o foro judicial. Surge o conflito de A com B, B quer chamar C para o processo, C quer chamar D para o processo. Imaginem, se as cláusulas não se comunicarem, imagine o que isso pode acontecer. Então, existe uma maior complexidade dos casos, envolvendo múltiplas partes, participação do terceiro. Financiador. Hoje existem financiadores, instituições terceiros que estão financiando as partes em função da crise econômica. Mas qual é a consequência desse financiador terceiro em relação à questão de conflito, por exemplo? O terceiro não participa da arbitragem, mas ele está financiando. O árbitro conhece esse terceiro? Não conhece o terceiro? Começam a ser discutidas esses assuntos. Reclamação. Reclama-se hoje no Brasil contra o chamado grupo seleto de árbitros. Então, nesse momento de explosão da arbitragem, parece que explodiu-se o número de casos, mas não explodiu-se na mesma proporção o número de árbitros. E aí há um consequente aumento de custos e de tempo. Esta é uma reclamação hoje de usuários da arbitragem. A arbitragem não está, por isso que eu coloquei lá nas minhas verdades, que a arbitragem tende a ser mais séria. Eu usei a palavra de forma cautelosa, proposital. Tende a ser mais séria. Mas, de qualquer forma, ela pode não ser. E hoje existe uma certa reclamação de que a arbitragem está se judicializando por força da complexidade, então está se importando determinados até conceitos, princípios, cacuetes do Poder Judiciário para dentro da arbitragem, transformando justamente num processo judicial arbitral. Com isso, chega a mediação. Chega a mediação através de um marco legal. A mediação hoje está lá, está no ordenamento jurídico brasileiro como a possibilidade de ser utilizada, junto com a arbitragem. A mediação, então, está prevista no novo Código de Processo Civil e também na própria lei, que entraram praticamente no mesmo momento histórico do ordenamento jurídico brasileiro. Rapidamente, o Código de Processo, e aí, nesse momento, o Código de Processo, sim,
tem um norte, teve uma visão de aumentar a celeridade dos processos judiciais, até para atender aquela máxima de Rui Barbosa, que justiça lenta não é justiça, mas sim injustiça manifesta. Como que nós fazemos para que, vamos dizer, o processo judicial possa ser mais célere? Então tem a questão dos recursos, não é matéria de hoje, mas de qualquer forma existe um norte para que a prestação jurisdicional possa ser mais efetiva e séria. Tem vários temas, vários tópicos do Código de Processo que fala promoção, estimulação dos métodos extrajudiciais de solução de conflitos. Inclusive, o artigo 3º, parágrafo 3º, fala que a conciliação, mediação e outros métodos deverão ser estimulados por juízes. Achei magnífico isso. Eu acho que o juiz, o papel do juiz, não é chegar para as partes e dizer assim, tem acordo, não tem acordo, então vamos em frente. Eu acho que os juízes deveriam receber até promoção, na medida em que eles convençam as partes que devam ir para a mediação. Devia constar lá, para fins de promoção, justamente a sua capacidade de convencer as partes a ir para a mediação, uma postura mais ativa e não uma postura passiva. Tem outros determinados tópicos aqui, mas eu não vou também... antes, daqui a pouco começam a surgir os famosos bilhetinhos. Tem outros artigos aqui do Código de Processo, alguns aspectos da lei de mediação que eu acho importante, que eu gostaria de salientar para vocês, o artigo 7º da lei de mediação para os não advogados. Então tem o Código de Processo Civil, que menciona, e também tem uma lei de mediação, e temos a lei de arbitragem também. Então percebam que o marco legal dos métodos extrajudiciais está presente para uso de todos. O mediador, sobre o mediador, não poderá atuar como árbitro nem funcionar como testemunha. Extremamente importante. Extremamente importante. Atuar como árbitro, se as partes fizerem questão, ambas fizerem questão que ele atue, ainda vamos dizer assim, é digerível, mas a lei fala que não pode. O que não pode é atuar como testemunha, porque senão acaba, destrói toda a capacidade do mediador de poder conversar com as partes e ouvir delas determinadas posições para que possa haver um acordo. Aliás, acabei me esquecendo. Diferença básica. O árbitro julga. O árbitro, a exemplo do juiz, conhece e julga. O mediador apenas procura aproximar as partes, ouvir as partes, a chamada escuta ativa, para que possa auxiliá-las a buscar um acordo. Se você pacta a arbitragem, dela não sai, a não ser que haja um acordo. Só que este acordo, normalmente, se existir para sair da arbitragem, tem que sair antes do conflito. E depois do conflito, vamos dizer, o champanhe não existe mais, nós estamos numa outra esfera. Na mediação, não há, eu posso pactuar a mediação e posso dela sair a qualquer momento. Então, o poder do mediador é muito mais difícil que o poder do árbitro, porque o poder do mediador está baseado o tempo inteiro na confiança das partes. E para ele ter essa confiança, ele precisa conquistá-la conversando com uma, com outra, etc. Também não é análise específica dessa nossa intervenção, mas eu atuei em 4 mediações internacionais no ano passado e algo assim, posso assegurar, é muito mais difícil atuar como mediador do que atuar como árbitro, principalmente advogado. Nós temos a postura do consciente ou do inconsciente. Nós, como dizia o desembargador a carioca, o Cláudio Viana de Lima, o árbitro é formado, conformado e deformado. Né? Então, você escuta uma tese de uma pessoa e você inconscientemente diz, puxa, aquela pessoa tem razão, então deixa eu tentar convencer a outra que a outra tem razão. Não é papel do mediador. Não é papel do mediador. Bom, então, eu paro na questão da mediação por aqui apenas com esse tópico, falando sobre a existência da mediação no marco legal brasileiro. Tentar ser mais singelo agora nos 2 últimos tópicos, consideração sobre a arbitragem internacional e as considerações sobre a arbitragem dentro do âmbito desportivo. Arbitragem internacional, globalização. Só o Trump não sabe que o mundo está globalizado.
teima em afirmar urbi et orbi que o mundo não está globalizado. Infelizmente ou felizmente está. E como está globalizado, existem mais contratos internacionais com um componente estrangeiro. Ora, se existe um contrato internacional com um componente estrangeiro, nós estamos falando de uma arbitragem internacional. A lei brasileira, esta da 9.307, não define arbitragem internacional. Foi uma opção do legislador. Muitos ordenamentos definem arbitragem internacional, arbitragem doméstica. Por que definem? Para que a arbitragem internacional não seja contaminada pela, vamos dizer, pela postura dos advogados e do judiciário num aspecto doméstico, num aspecto paroquial. Define-se uma arbitragem internacional dentro de um contexto diferente. A lei brasileira, o legislador optou não. Vamos optar pelo critério monista. Não define-se o que é arbitragem internacional e não define-se o que é arbitragem doméstica. Define-se sim o laudo, a decisão. Se o laudo é proferido no Brasil, é um laudo doméstico. Se um laudo é proferido no estrangeiro, é um laudo estrangeiro. É um laudo estrangeiro que é passível por todo aquele processo que eu falei de reconhecimento. Na arbitragem internacional, não raro, o tribunal arbitral é composto de advogados provenientes de diversos países, ou, mais precisamente, de diversos sistemas jurídicos diferentes. Nós, brasileiros, seguimos o sistema romano-germânico, o sistema da civil law. Os ingleses seguem o sistema anglo-saxão, o sistema da common law. E o sistema da common law é o sistema baseado na jurisprudência, nas decisões, é o sistema indutivo. Eu tenho um caso, a partir deste caso, surge a lei, surge a decisão, cuja repetição vai transformar-se em lei. Ou no sistema da civil law, o sistema dedutivo. Existe a lei, a partir da lei eu vou aplicar o caso concreto. Parece uma discussão acadêmica, mas não é. Na minha experiência, um advogado brasileiro tentando convencer um tribunal arbitral composto por árbitros anglo-saxões não é fácil. Da mesma forma que não é fácil um advogado anglo-saxão tentar convencer um tribunal arbitral composto por advogados do sistema da civil law. Então começa aí a beleza da arbitragem no contexto internacional. Porque nós estamos aqui já misturando a parte legal da parte cultural. Extremamente importante. Como que eu vou convencer o meu julgador, como advogado? Como que eu vou fazer com que as minhas palavras entrem, adentrem, penetrem no ouvido do julgador e possam convencê-lo? Eu preciso entender como que o reasoning dele funciona. Esta é uma tarefa mais difícil, mas que nesse momento globalizante, cada vez mais nessa interação estudantes, advogados e por aí fora, acaba trazendo ou sendo bem desenvolvido. No sistema da civil law, nosso sistema, basicamente, o julgador, o juiz, e árbitro, quando é julgador, o árbitro, o juiz, porque a arbitragem nada mais é do que o juiz privado. Então, o árbitro tem a postura mais inquisitorial. O árbitro, então, o juiz, então, ele interfere, pergunta. Aliás, até pouco tempo. Então, quando nós participávamos, acredito que não é mais, participava de uma audiência, o advogado perguntava para o juiz repetia para a testemunha, às vezes repetia, às vezes reformulava a pergunta para a testemunha está ouvindo a pergunta. Mas não, é o poder do juiz que vai fazer a pergunta para a testemunha. No sistema da common law, é o sistema da chamada exame direto e cross-examination. O juiz tem uma postura muito mais passiva, deixa o advogado fazer a pergunta para a testemunha e ele interfere quando essa pergunta é inapropriada, etc, etc. Aliás, se perguntarem para um integrante da common law qual é a definição de justiça, e se perguntarem para o integrante da civil law qual é a definição de justiça, o que se espera da justiça? O que se espera de um juiz? Nós vamos dizer assim, espera-se do juiz que ele faça justiça ao caso concreto. O que um common law lawyer ou common law judge vai dizer? O que se espera do juiz? Que ele respeite a igualdade das partes.
respeitada a igualdade das partes, as peças estão no jogo, que vençam melhor. Não cabe a mim, juiz, interferir protegendo este ou aquele. Os advogados, cabe a mim defender a lei. Cabe a mim defender como juiz da common law, defender se essa pergunta ela tem pertinência para o caso. Mas não eu tentar, de alguma forma, substituir a vontade do advogado para saber se aquela testemunha está mentindo, se eu preciso... Deixa as partes que é assim. Então, este funciona. Na arbitragem também. Este julgador traz essa forma de formação, mas traz para dentro da arbitragem. Lei. A lei posta. Vamos dizer, o que é... Em volta e meia nós escutamos no direito, né? Então, esse contrato será dirimido pela lei brasileira. Tudo bem, nós estamos extremamente satisfeitos e confortáveis. Primeiro, não podemos dizer a lei americana. As leis dos Estados Unidos são leis estaduais, a não ser que se fale especificamente de uma lei federal. Mas é a lei da Flórida, é a lei da Califórnia, é a lei de Nova York, não é a lei americana. Se fala um contrato, a lei americana, já começa, o problema já está aí. Não, eu estou discutindo com o advogado americano, eu quero a lei brasileira, ele quer a lei... Não, então vou colocar a lei americana. Vai dar pênalti. Como que funciona também, vamos dizer, nessa questão, vamos dizer, quem estuda nos Estados Unidos, ou o que se aprende nas faculdades americanas, para a formação do convencimento, que eles chamam de ILAC. I-L-A-C. I de issue, L de law, A de analysis e C de conclusion. Issue, law, analysis, conclusion. Então, qualquer coisa, quando se discute dentro de um contexto americano, ou no contexto anglo-saxão, qual é o issue? O issue, o tema é se aqui neste caso aplica-se a teoria da desconsideração da pessoa jurídica ou não. Este é o issue. Quero saber se, este caso, eu posso responsabilizar, se eu posso desconsiderar aquela pessoa jurídica. Esse é o issue. Qual é a law? Aí, bom, de acordo com a lei, conjunto de decisões jurisprudenciais, acontece, os elementos da desconsideração da pessoa jurídica são... Aí análise. No caso concreto, a pessoa fez isto, usou a pessoa jurídica para fraudar, não sei o quê, não sei o quê. Conclusão. Logo, aqui há necessidade de fazer a desconsideração. Sempre isso é colocado. Se forem argumentar perante um julgador americano, que montem essa estrutura, porque é isso que ele está acostumado. Deixa eu pular um pouco aqui, senão o presidente começa a ficar bravo comigo. Testemunhas. Testemunhas. Vejam a diferença. É quase tido como malpractice. O advogado que não prepara a testemunha no sistema anglo-saxão. Ele precisa preparar a testemunha. Se ele não preparar a testemunha, é quase tido como malpractice. O que significa preparar a testemunha? Significa fazer, vamos dizer, colocá-la, não mentir. Porque se mentir, perceba o que eu falei anteriormente, essa testemunha é objeto de cross-examination. Eu posso falar com a testemunha, ou posso escrever para a testemunha, mas ela vai ser contra-interrogada pelo advogado da parte contrária, e se por acaso a primeira missão do advogado na common law é desacreditar a testemunha. Porque ao desacreditar a testemunha, por um detalhezinho pequeno que seja, ele já dá uma mensagem para o julgador, diz assim, olha, ela não é confiável. Tudo que ela falou, venha falar, ela não é confiável. Então prepara-se a testemunha. Em algumas jurisdições, falar com a testemunha é uma questão até de violação ética do Estatuto dos Advogados. Então, às vezes, você participa da arbitragem internacional e você está diante, não, mas não posso falar, e a outra parte? Então, qual é a regra do jogo? O que está sendo colocado? É preciso que se intere desse contexto, porque existem determinadas situações
em que eu percebo, eu vejo o processo, eu vejo a forma de agir e de conduzir daquilo que eu aprendi nos bancos da faculdade. Na arbitragem internacional, nós temos, para aumentar justamente essa beleza da arbitragem, temos 5. Nós estamos falando em 5 legislações. Nós temos a lei que regula a capacidade das partes. Nós temos a lei que regula, às vezes, especificamente a cláusula de arbitragem. Nós temos a lei que regula o mérito do conflito. Nós temos a lei da sede da arbitragem. Se uma arbitragem é aqui no Brasil, a lei 9.307 vai regulamentar essa arbitragem. E nós temos a lei de reconhecimento e execução dos laudos arbitrais. Então é uma amálgama de legislações que demonstra, revela, impõe uma necessidade de estudo, de conhecimento, de humildade para saber que aquilo que nós sabemos, nós somos quase que Sócrates. Aquilo que nós sabemos é aquilo que nós não sabemos, de tão grande que é o universo da arbitragem internacional. Outro detalhe, idioma. Idioma. Então, nós temos... Quando você vai traduzir, tem um contrato em português, vai traduzir para o inglês. Nós temos veja o que eu estou dizendo, nós temos um equívoco de mandar para tradutor juramentado e esquecer. Acho fundamental mandar para tradutor juramentado, ou tradutor conhecedor da língua inglesa. Só que tradutor não é advogado, ou às vezes não é advogado. Por favor, vejam se esta tradução ela espelha determinados vocábulos, porque esses vocábulos, se surgir o conflito, eventualmente podem ser interpretados lá na frente pelo o julgador da common law, da civil law, de uma forma que não era o espírito. Se não sabe, então manda para alguém, para analisar, para verificar se aquela tradução espelha exatamente aquilo que se pretendeu dizer. Sem contar determinadas expressões, determinadas palavras, Lúcio, que são o que eu chamo de falsos amigos. Eventualmente, eventually, não é eventualmente. Finality, não é finalidade. E assim vai indo. Execute, to execute a contract. Eu vou firmar o contrato. Eu não estou executando aquela dívida. E tem também determinadas expressões no contrato que soam inofensivas. E aí os americanos têm uma vantagem enorme sobre nós. Nós somos os advogados que fazemos de tudo. Né? Nós somos transacionais, advogados consultivos, nós somos advogados de contencioso, nós somos advogados de arbitragem, nós somos de tudo. Os americanos têm lá somente os transactional lawyers. Só faz isso, só faz contrato. Tem o litigator, só vai para o fórum. Tem o outside counsel, aquele advogado que é fora da empresa, que atua. Esse transactional lawyer, esse sujeito, ele estuda todas as palavras para colocar no contrato, porque ele sabe que tem uma jurisprudência que corrobora aquela palavra, que a nós. Eu estudei na Inglaterra há 1 ano, 2 anos, isso aqui para mim eu entendo. Mas ele entende a palavra e como que a corte vai interpretar aquela palavra. Quando temos um contrato bilíngue, qual é a versão que prevalece? Tem que prevalecer uma versão. Então, vamos dizer, para resumir, para sumarizar, a arbitragem é esse choque de aspectos legais e aspectos culturais no contexto internacional. E agora passo para o último tópico, que é a arbitragem no âmbito do cenário desportivo, que, como eu fiz o meu disclosure inicial, não é a minha especialidade, mas faz parte da minha crença com respeito à importância deste veículo para a arbitragem esportiva. Consta na Constituição brasileira que está lá previsto no artigo 535 que ninguém pode impedir a apreciação do poder judiciário, lesão ou ameaça de direito. Mas as partes podem renunciar este direito que a Constituição lhes protege através da via arbitral.
essa renúncia é feita através de uma manifestação expressa, clara, inequívoca, inambígua, para que então inambígua, que possa renunciar esse direito constitucional. A arbitragem tradicional é isso. Na arbitragem desportiva, quero crer que é, sim, também no aspecto desse consentimento expresso e também consentimento por referência. Quando aquele atleta ele faz parte de uma associação, de uma agremiação, de um contrato, em que lá, essa associação já prevê a arbitragem. Então, ele já faz, vamos dizer, essa manifestação, não é apenas a manifestação expressa, mas também uma manifestação por referência. Na arbitragem tradicional, o recurso, o duplo grau arbitral é a exceção. Na arbitragem esportiva, existem determinadas situações em que o gatilho recursal tem sido utilizado. Até, eu vou citar um exemplo aqui do CAS. Na arbitragem desportiva, se eu mencionei no começo que a arbitragem tende a ser mais célere, a arbitragem tradicional, e agora nesses meus comentários eu vou fazer, apenas para fins didáticos, eu vou fazer a diferença entre a arbitragem tradicional, tudo isso que eu falei até agora, da arbitragem desportiva. Na arbitragem tradicional, a arbitragem tende a ser mais célere. Na arbitragem desportiva, é muito mais importante que ela seja mais célere. Porque o jogo está correndo, o atleta vai disputar. E é necessário saber se pode ou se não pode. A origem da arbitragem, a origem moderna da arbitragem desportiva, ela coincide com a profissionalização dos esportes olímpicos. Antes era mais no campo amador. Aí começa a entrar o profissional nos eventos esportivos, sobretudo nos eventos olímpicos. Este profissional tem contratos de patrocínio, tem contratos disso, tem contrato daquilo. Então começa aí a surgir a necessidade de criar uma situação mais célere para que essas situações envolvendo aquele atleta, aquela agremiação, possa ser mais rápida. Permissão para participação do atleta profissional, venda de cotas de patrocínio, etc. Surge, então, uma jurisdição mais rápida e especializada com a criação do chamado CAS, que é, vamos dizer, é a Court of Arbitration for Sports, que na tradução brasileira vem a ser a Tribunal de Arbitragem do Esporte, e foi criada nos anos 90 pelo COI, pelo Comitê Olímpico Internacional. Essa, vamos dizer assim, essa certa proximidade do COI com o CAS gerou determinadas críticas na frente, achando que havia, vamos dizer assim, uma certa ingerência do COI sobre o CAS. Nos anos 90, então vamos dizer, há uma reformulação no CAS. Nessa reforma, então vamos dizer, afasta-se, deixa-se mais equidistante o COI e cria, então, a chamada ICAS, que é o International Council for Arbitration for Sport, que vem a ser um instituto, um organismo administrativo e financeiro no âmbito do CAS, cujo objetivo era, essencialmente, preservar a independência do CAS. E aí criou-se também divisões ordinárias para decidir, para resolver problemas de competência ordinária e também de ordem de apelação e também os chamados tribunais ad hoc. Esses tribunais ad hoc são os tribunais arbitrais que nascem de Olimpíadas, nascem de jogos de Copa do Mundo, que precisam, vamos dizer, constitui-se naquele jogo internacional, naquele mega evento, ele surge e termina quando termina esse evento, em função justamente de determinados conflitos que podem surgir. Especificamente, o nadador pode cair na piscina amanhã ou não? Às vezes, são decisões tomadas em 24 horas. Decisão do tribunal em 24 horas. Há uma necessidade de se ouvir para que possa, então, ser bem decidido. Bom, várias instituições esportivas nacionais e internacionais aderiram ao CAS, aquilo que eu falei dessa adesão ao Tribunal Esportivo do Esporte. Então, diversos países passam a adotar a arbitragem para resolver conflitos no meio esportivo. No caso das Olimpíadas do Rio de Janeiro, por exemplo, todos os contratos do COB continham lá a cláusula de arbitragem envolvendo o CAS. Natureza dos conflitos envolvendo questão esportiva. Disciplinar, doping, questão também de
de suspensões pela atuação do atleta, e comerciais, isso que eu mencionei, patrocínio, direitos, transferência de jogadores, licenciamento, marca, etc. Finalmente, os conflitos de natureza esportiva no Brasil. Nós temos lá a justiça desportiva, solução pela justiça desportiva e solução por arbitragem. A justiça desportiva está prevista na Constituição Federal, no artigo 217, parágrafo 1º, que estabelece que o judiciário só poderá apreciar ações relativas à disciplina e competições esportivas após esgotadas as instâncias da justiça desportiva reguladas em lei. Então, a Constituição estabelece um limite e remete à lei. A justiça desportiva está regulada pelo Código Brasileiro de Justiça Desportiva, previsto pela Lei 9.615, que é chamada Lei Pelé. Essa Lei Pelé, que é de 98, foi alterada em 2011, permitindo a arbitragem no seu artigo 90C, parágrafo único. Diz lá esse inciso, esse dispositivo, aspas, as partes interessadas poderão valer-se da arbitragem para dirimir litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis, vedada a apreciação de matéria referente à disciplina e à competição desportiva, que está lá previsto na Constituição e que faz parte da justiça desportiva. Então, a arbitragem fica com os direitos patrimoniais disponíveis, à exceção da questão disciplinar e a questão da competição desportiva. Por exemplo, o caso mais recente, que eu imagino, o caso da Portuguesa, 2, 3 anos, Portuguesa, cai a Portuguesa, não cai a Portuguesa, entra o Fluminense, não cai o Fluminense, isso não, segundo a nossa legislação, está previsto para a justiça desportiva e não por arbitragem. Conflitos de natureza trabalhista entre atletas e clubes são de alçadas também da justiça do trabalho. Esse é um tema que eu acho que é um tema muito caro ao nosso presidente. Na discussão, Lúcio, da Lei 9.307, discutiu-se a possibilidade de se admitir a arbitragem em conflitos individuais. E tinha lá proposta para discutir por conflitos, para inserir na Lei 9.307. E esse dispositivo foi vetado pela presidente Dilma à época, embora estava lá a possibilidade dos conflitos envolvendo altos executivos. Eu sei que é uma tarefa, quem sabe hercúlea, não é uma tarefa fácil definir o que é altos executivos, mas com a minha visão, e aí eu coloco o meu chapéu de fora, volta e meia, Lúcio, volta e meia tem empresas americanas querendo se estabelecer no Brasil, criando subsidiária brasileira, e tem o receio do custo do Brasil, tem receio justamente das agruras, dos desafios, das incertezas, imprevisibilidade do Brasil. Já não basta o que nós temos hoje. Aí, assim, mas se eu constituir uma subsidiária no Brasil e eu contratar um diretor brasileiro, diretor alto escalão, ele vai ficar no Brasil, vai ficar na América Latina, vai para a Argentina, vai ficar no Brasil. A minha subsidiária é brasileira. Eu posso colocar a cláusula compromissória? Um dia eu pedi uma opinião para um advogado de São Paulo, e o cliente queria saber isso. A pergunta era sim ou não? Eu não precisava dizer para o cliente sim ou não, ele fez um parecer sobre toda histórico, da arbitragem, de trabalho, não sei o quê. Então eu acho que teria sido, na minha visão, vamos dizer assim, comercialista, internacionalista, portanto, viciada, que teria sido positivo se houvesse esse aceite, essa recepção para altos executivos. Quem sabe teríamos aí uma gama de discussão para definir altos executivos, e quem sabe, mas eu acho que teria sido uma demonstração de um recado importante. Então, na questão trabalhista, eu deixo também aos especialistas se essa questão trabalhista envolvendo atleta e clube, se essa questão é uma questão que poderá, vamos dizer, ser discutida por arbitragem ou se a justiça divina trabalhista vai prevalecer independentemente do que aquilo que está compactuado. Então, para concluir,
Para concluir, e aí agora é mais aqui uma reflexão sempre humilde ao meu querido amigo Hernani, também ao Fabiano, sobre a Câmara Nacional do Esporte. Para que uma Câmara surja e se desenvolva, surgir a Câmara não é difícil. Criar a Câmara não é difícil. Parênteses, eu estive a convite do governo indiano, em agosto do ano passado, em Nova Delhi, fazendo uma palestra sobre arbitragem no âmbito dos BRICS. Isso porque o governo indiano estava meio já chateado com algumas decisões da ICC contra determinadas empresas indianas. Ele queria, o governo indiano, criar, no âmbito dos BRICS, uma arbitragem dos BRICS. E eu disse, também, criar uma instituição dentro dos BRICS é fácil. A sustentabilidade dessa instituição é que não é fácil. Eu tenho certeza que os países dos BRICS vão colocar uma contribuição para criar essa instituição, até uma sede, regulamento. Mas como é que diz para Sua Majestade o usuário para usar essa instituição? Então, como que faz para desenvolver-se essa instituição? Como é que faz para criar a sustentabilidade dessa instituição? Essa instituição só vai se sustentar se tiver cliente, se tiver serviço. Só. Não adianta construirmos uma piscina, por mais maravilhosa que ela seja, se não tiver nadador. Então, o que é preciso? É preciso um ambiente legal, receptivo no país. Nós temos. Isso que eu coloquei aqui. Seja no âmbito tradicional ou no âmbito esportivo. Desmistificação cultural no meio. Também já estamos no momento de desmistificação. As barreiras já estão sendo, se já não foram totalmente, elas estão sendo derrubadas, estão sendo quebradas. Porque existe também, hoje nós vivemos um mundo do imediatismo, né? Hoje as coisas têm que ser mais rápidas. Eu me lembro quando eu era criança, né? Meu pai ia me buscar na escola, não chegava na escola, ficava esperando, quietinho, bonitinho ali. Hoje, se eu não chego na escola para pegar minha filha, às 2h da tarde, 2h01 ela toca o celular. Ô, pai! Então, existe hoje uma postura, uma impaciência para um resultado, uma solução mais rápida. Acho importante também que pessoas sérias e competentes conduzam a Câmara. Acho que há necessidade de conhecimento sobre o tema. No caso da Câmara, direito esportivo. Extremamente importante, porque esta é uma especialidade, desculpe o pleonasmo, é uma especialidade especial. É algo que precisa exatamente, como vamos dizer, o universo desportivo, nós estamos habituados, né, a usar a emoção nos campos de futebol, nas quadras de basquete, nas piscinas e tudo mais, mas existe um arcabouço jurídico por detrás disso, enorme, gigante. É preciso que haja componente na esfera administrativa, com conhecimento e, sobretudo, na lista de árbitros. Sobretudo na lista de árbitros é preciso que haja justamente. Não cabe, Hernani, não cabe Câmara de amiguinho. Também, a consciência de que o anúncio da existência da Câmara não significa necessariamente serviços imediatos, e esse é um desafio da sustentabilidade. Escolha da lista sugestiva com nomes especializados em direito desportivo. Análise clara do papel das federações, confederação, associação e, eventualmente, a possibilidade de convênio, parcerias, para que a Câmara possa atuar, quem sabe, sobre um duplo grau e na esfera da justiça desportiva, ou que possa colocar-se à disposição dos clubes, agremiações, associações, federações, para que elas, então, possam, naquilo que é direito patrimonial disponível, possa oferecer essa contribuição. Como que isso é feito? Apresentando a promoção, a visibilidade, através de eventos bem melhores do que este,
no campo da arbitragem desportiva, workshops, eventos, depoimentos, para que isto possa cada vez mais cair no ouvido, no coração e na mente dos próprios usuários que venham a utilizar. E, por fim, como eu digo para os meus filhos, na vida, eu costumo dizer para eles, eu preciso que nós tenhamos, para educar os filhos, é preciso que tenham valores sólidos, independentemente se nós estamos no mundo do celular, nós temos que passar para os filhos valores sólidos, passar uma boa educação e ter sorte, hoje em dia. E eu acho também que para as câmaras é preciso também que tenha o elemento sorte. Evidentemente que às vezes a sorte ajuda quem bem treina. Não foi à toa que o Everton defendeu o pênalti ontem do chute dos Milionários. Com isso, então, eu termino minha exposição. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Maurício Gon Ferreira dos Santos, que traz a nós aqui os seus ensinamentos, sua experiência internacional nessa área da arbitragem, da mediação, e agora também com esse enfoque na área do direito desportivo. Doutor Maurício, eu não li inicialmente o currículo dele, que nós temos aqui, mestre pela Universidade de Londres, em Direito, com atividades acadêmicas na Universidade Católica do Paraná, professor convidado em várias faculdades, participante efetivo em várias associações, fomos até colega do Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil, foi conselheiro, membro do Comitê de Assuntos Internacionais da OAB Paraná, diretor da Câmara de Mediação e Arbitragem da Associação Comercial do Paraná, também com sede em Curitiba desde julho de 98, membro da International Bar Association. Interrompê-lo. O pai da matéria é o Cleverson, da Arbitac. Meus cumprimentos ao Cleverson também, o pai da matéria. Estivemos sempre juntos lá, foi um prazer imenso. E é assim, né? Ele foi para Miami, foi quando eu assumo, depois de ter feito os estatutos e regimento, assumi a presidência da Arbitac, que eu era o vice do Maurício, daí fui presidente da Arbitac também. E até hoje está um belo exemplo. Isso foi constituída antes mesmo da lei. Foi constituída em junho de 96 e a lei é de setembro de 96 e deve prestar uma homenagem sempre a uma grande figura parlamentar, daqueles que nós deveríamos ter muitos hoje, que foi Marco Maciel, quem fez o projeto da lei da arbitragem. Sem dúvida. Fica esse registro também. E assim, com muitas palestras, conferências nacionais, internacionais, e é uma pessoa que realmente conhece do tema, como está mais do que sabido, comprovado, e para nossa honra temos ele nessa noite. Como é do costume do Instituto dos Advogados do Paraná, após a palestra, Maurício, nós sempre abrimos a palavra para quem quiser fazer alguma indagação, então está aberta a palavra aos presentes. Por favor, Hernani. Hernani, no microfone. Deixa eu aqui. Hoje nós sabemos que na área do esporte altamente profissionalizado, os atletas deixaram de ser pessoa física. Não há mais atleta pessoa física. Todos eles são pessoa jurídica. Não só para haver aí uma maior liberalidade na questão do pagamento de tributos, mas também para recebimento de direitos de imagem ou coisas semelhantes. Há dois casos no Brasil que são muito emblemáticos, né? O Guga foi autuado pela Receita Federal, ainda na esfera administrativa, em 30 milhões de reais, o que é uma quantia assustadora, porque se a autuação do Guga chega a 30 milhões, a Receita deve ter tido acesso a ganhos do
do esportista Gustavo Kirten, é uma quantia muito maior do que isso. Outro é do Alexandre Pato, que também passa pelo mesmo problema. Como na Espanha, o Ministério Público Espanhol, com base nas informações do fisco, tem aí autuado diversos jogadores, inclusive condenados, né? O caso do Mascherano, o Messi e o Neymar passam também por problemas aí. Pergunto, dentro do escopo de ações da Câmara, ou das câmaras na área esportiva, você colocou alguns itens, e eu te pergunto, você vê alguma possibilidade de algum dia o Estado se curvar às câmaras de arbitragem ou ao Instituto de Arbitragem? E digo isso porque há muitos anos, aliás, na mesma época, o Lúcio também leu a biografia do Saulo Ramos, advogado, foi consultor-geral da República, e que ele dizia o seguinte, que a advocacia mais fácil que ele fazia era a advocacia contra o Estado, porque a inépcia do advogado do Estado era muito grande, por uma série de motivos, nem sempre por problemas de formação do advogado. E me desculpe se aqui houver algum procurador, mas a afirmação não é minha, é do Saulo Ramos. Então, completo a pergunta desta maneira. Você vê, no atual momento político brasileiro, ou na evolução do Estado brasileiro, ou involução, como querem alguns, alguma possibilidade do Estado se submeter ao Instituto da Arbitragem? Obrigado pela pergunta, Hernani. Existe, no campo da arbitragem, o que nós chamamos de arbitragem subjetiva e arbitragem objetiva. Arbitragem subjetiva, quais são as pessoas que podem ser sujeito de direitos obrigações, ou participar de um processo arbitral. Arbitragem objetiva, a matéria, objeto daquela arbitragem, ser ou não ser arbitrável, ser ou não ser, ou inserir-se dentro daquilo que costumamos dizer do direito patrimonial disponível. A questão da arbitrabilidade, ela caminha quase que para e passo ao longo do desenvolvimento da arbitragem no país, no determinado país. Ela, num primeiro momento, existe uma gama de situações inarbitráveis e, ao longo do tempo, começam a se arbitrabilizar. O que acontece? O Estado, inclusive, a participação do Estado na arbitragem não constava na Lei 9.307. O Estado, enquanto um ator participando, vamos dizer, sociedade de economia mista, por exemplo, desenvolvendo, participando, competindo no mercado com o particular, mas é uma sociedade de economia mista. Num primeiro momento, surgiram questionamentos sobre aquela renúncia, aquela veiculação, melhor dizendo, vinculação do Estado àquela sociedade, seja, vamos dizer, Copel, o famoso caso Copel. A Copel participou de um processo de arbitragem, discutiu-se exatamente lá atrás se a Copel poderia ou não, se era arbitrável o tema. Isso foi objeto de, num primeiro momento, aqui na Justiça da Terceira Vara da Fazenda Pública, uma decisão liminar dizendo que não, depois foi para o Tribunal de Justiça, e uma série de decisões com pareceres. Aliás, os americanos têm uma frase assim que sometimes bad cases make good law. Uma expressão que dizia, o caso Copel é tido na doutrina, de uma forma geral, de uma forma unânime, que foi um mau caso, mas que trouxe tanto parecer, tanta manifestação, que acabou contribuindo para o desenvolvimento, para que entidades, vamos dizer, que participam, que tenham um componente integrante do Estado, que participam, possam resolver o conflito por arbitragem. Essa evolução, Hernani, foi
absorvida paulatinamente pelo STJ. Em outros casos, esse caso Copel não chegou porque houve acordo, mas outros casos chegaram lá e se admitiu. Tem várias decisões do STJ a respeito. A ponto da Lei 13.129, que alterou parcialmente a Lei 9.307, no artigo 1º, lá diz, artigo 1º, as pessoas capazes de contratar poderão valer-se da arbitragem para dirimir litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis. Parágrafo 1º, não existia na Lei 9.307, existe agora. A administração pública, direta e indireta, poderá utilizar-se da arbitragem para dirimir conflitos relativos a direitos públicos patrimoniais disponíveis. Ou seja, é a própria chancela legislativa a uma realidade jurisprudencial. Então, é um processo de evolução. Você cita uma questão de ordem tributária. Até onde o Estado já existe trabalhos doutrinários sobre arbitragem e o direito tributário. Acho que é um tema mais áspero. Acho que é um tema mais árido, porque a arbitragem, como eu disse, falei que o árbitro é um juiz privado, mas o árbitro ele tem, na máxima romana, ele tem anócio, ele conhece e julga, mas o árbitro para ali. Depois, para frente, é a execução, a constrição de bens, etc., passa a ser do juiz estatal. Acho que o Estado, vamos dizer, abrir mão do aspecto tributário, vamos dizer, discutir por arbitragem o aspecto tributário, é uma tarefa, não digo, vamos dizer, você, na tua pergunta, se eu entendi bem, você disse assim, Maurício, se um dia, sua expressão um dia, eu acho que um dia, vamos dizer, pode ser, mas é um tema que representa, vamos dizer, maior complexidade. Mas é um tema para... Às vezes, tem perguntas que a gente não responde, a gente reflete. Bem, Edgar? Seria até um pleonasmo, né? Porque o Maurício faz muito tempo que ele é bom nisso. Meus parabéns, a tua palestra foi extremamente agradável e creio que todos pudemos entender o que você quis dizer. Eu queria fazer dois comentários. O primeiro deles é aquela questão do diretor que ia ser contratado na subsidiária brasileira e o estrangeiro preocupado se ele estaria passível da Justiça do Trabalho para dirimir as suas questões. E o Globo me corrija se eu estiver errado. Dependendo da forma como esse diretor venha a ser eleito nessa função, ele realmente ficaria fora da Justiça do Trabalho. E aí não me parece que teria problemas de estabelecer no contrato a cláusula arbitral. Isso deixaria aqui a questão para a gente poder, se for o caso, discutir. Agora, outra questão que você não mencionou, e eu acho que você teve vontade de mencionar, é de que no judiciário hoje, pelo Código de Processo Civil, nós temos os negócios processuais. E esses negócios processuais, até que façam parte da nossa cultura, que não vai ser nada fácil, até porque a arbitragem para estabelecer o que nós temos hoje também não foi fácil, e ainda temos muita coisa a aprender. O negócio processual veio permitir que as partes possam até dinamizar melhor o processo. Dinamizar o processo, na verdade. Né? Responde sobre prazos, instância única, por exemplo, né? Fica só a decisão do juiz, provas a serem realizadas, perícias, por exemplo, com perito único e coisas do tipo. Então, me parece que quando você comenta que na arbitragem nós temos a possibilidade das partes estabelecerem esse procedimento diferenciado e não se submeter ao Código de Processo Civil, por exemplo, que é muito comum, né? Hoje no Código de Processo Civil nós temos um negócio processual que poderá trazer um dinamismo diferenciado. Obrigado. Só um parêntese. Creio que o que eu entendi, quando você fala no diretor, é o diretor empregado, porque o diretor que é realmente eleito, ele tem o contrato de trabalho suspenso, ou então, se ele é simplesmente eleito, já não existe o vínculo empregatício. Mas o enfoque, me pareceu, que eu assim entendi, é no sentido que esses altos diretores, altos dirigentes, eles não são, assim, o que se diz na Justiça do Trabalho, hipossuficientes. Como também eu acredito que o Neymar, o Gabriel Jesus, um atleta desse alto rendimento, também não o é.
Né? Então, mais ou menos, creio que seria nesse sentido, apenas essa intervenção. Eu agradeço e até fico mais curioso para nós continuarmos esse debate no ponto 1. O ponto 2, Edgar, você tem toda a razão. Eu acho que, aliás, um avanço do Código de Processo Civil, criar os negócios processuais. A minha preocupação, e aí, quem sabe, a preocupação do desconhecido. Aquilo que, vamos dizer assim, eu falava, mas é preocupação do desconhecido. É preciso, quase que diariamente, um parênteses, quase que diariamente, no meu escritório, lá fora, então a parte é citada, recebe a citação, entra em contato com o advogado da parte contrária, olha, você me dá mais um prazo? Absolutamente normal. E aí cria-se justamente uma certa fidalguia, vamos dizer assim, para que haja uma reciprocidade em algum momento lá na frente. E de reforço a colaboração prevista no processo. Exatamente. A minha pergunta, Edgar, e se você me permitir, essas já tem ocorrido, vamos dizer, essas transações já tem ocorrido ou existe ainda uma certa preocupação que eventualmente possa, vamos dizer, esse é um mito, vamos dizer assim. Como é que nós passamos, está ali para ser usado, e está ali no código, não caiu do céu. Não, e vamos mais. Até que ponto os juízes estão preparados para aceitar determinados negócios? Podemos dizer, não, isso aqui é uma interferência Pronto. no comportamento do judiciário. Então, essa é uma questão que realmente vai demorar muito até que seja devidamente absorvida. Era uma dificuldade total. Eu não conheço nenhum caso de negócio processual, nunca fui consultado a respeito. Isso. E tenho medo de sugerir que a parte faça um negócio processual. Ainda não, está faltando muito para chegar lá. A palavra está em aberto. Bom, eu apenas faço uma consideração, uma intervenção, no que diz respeito ao direito do trabalho. Eu vejo com muito pessimismo, né, a arbitragem no direito do trabalho, mesmo porque nós estamos aí prestes a assistir uma tentativa de reforma na legislação trabalhista e não está incluída nessa reforma essa possibilidade. E mesmo nesses pontos em que estão sendo abordados para a reforma trabalhista, que o Hélio acha que não vai dar absolutamente nada, é a opinião do Hélio, que é um advogado trabalhista de grande experiência e conhecimento. Eu diria mesmo nesses pontos que nós vemos, por exemplo, casos assim como você adotar uma jornada que de 12, em vez de 8 para 12 horas, com 36 horas de intervalo, que já existe em muitas situações, por exemplo, enfermeiros, vigilantes e tal, mesmo em relação a isso há uma resistência. Então não vai ser fácil vencer essa resistência. Quanto mais se tratasse de falar de arbitragem. Há muito que se considerar sobre os direitos indisponíveis do empregado, que ele seria hipossuficiente. Nós assistimos agora, por esses dias aí, e existe até no Brasil, uma situação onde os advogados, que são associados de escritórios da advocacia, são tratados como associados mesmo, sócios de serviço, terem a sua situação questionada pelo Ministério Público do Trabalho, dizendo que eles seriam empregados. Primeiro, nós questionamos até a legitimidade do Ministério Público do Trabalho dizer isso, porque uma relação de emprego se prova através de fatos, no caso concreto, dando a oportunidade de ampla defesa e contraditório. Mas isso poderia ser algo levado, por exemplo, a uma questão de arbitragem, né? Então, vamos ver se é ou não é. Pouparíamos a Justiça do Trabalho numa situação como essa, mas nem isso é possível, né? Eu vejo como um horizonte muito distante a adoção desse instituto, infelizmente, no processo do trabalho, que seria de grande utilidade. Eu acredito que nós evitaríamos muitas demandas, teríamos uma celeridade nos processos, uma tranquilidade, uma segurança maior para todos os envolvidos. Eu vou lhe dar a palavra. Antes de encerrar, desculpe interrompê-lo, Dom, mas antes de encerrar, eu posso cometer um nepotismo puro? Claro.
Total. E um recado para o Hernani. Quando eu falei da mediação, se tem uma pessoa que é conhecedora no Brasil sobre mediação, é o Henrique Gon, que coincidentemente é meu tio. E foi meu professor. Coincidentemente é um orador da minha turma. Coincidentemente é um orador da minha turma. E foi meu professor homenageado, agora aos 40 anos de conclusão do nosso curso, junto com o Hélio, né? Para nossa alegria. Claro, Hélio. Eu gostaria de fazer uma pequena observação. Primeiro, cumprimentar o palestrante, e eu sempre digo que o Instituto não tem feito palestras, tem feito conversas. Sua exposição foi absolutamente uma conversa convincente. E foi dito de uma justiça divina, que é a nossa justiça do trabalho. E, por incrível que pareça, a nossa Carta Política, em 2004, no direito coletivo, que são as negociações sindicais, permite de modo expresso a utilização da arbitragem. E como eu manejo essa área, confesso-lhe que desde 2004, com essa regra constitucional, jamais consegui participar de uma arbitragem. Por quê? Porque, como dizia o Leminski, nós gostamos de ser felizes pelo Estado. Precisamos de justiça, precisamos de decreto que nos diga o que fazer. Então, é uma questão, sem dúvida, cultural. No direito individual, se fizermos uma afirmação de que isso é possível, arbitragem, nós seremos execrados, e na coletiva, negociação, há uma permissão absolutamente em desuso. Nunca foi experimentada. Precisamos da intervenção do judiciário. Então, é uma questão cultural que nós vamos, acho que, demorar muito para vencer. Bom, essa foi uma noite muito especial para nós da direção aí do Instituto dos Advogados do Paraná, o Hélio, a Adriana, todos os nossos conselheiros, porque é realmente o último... Pois não, Cleber. Em Atlético, em Paraná, e houve uma pequena referência a mim quando quem fosse Você e alguns outros. do alto da glória. Eu não falei nada, eu só queria fazer um registro. Eu não sei, mas dentro da palestra do Gon, ele falou das coisas quase que impossíveis e outras inexplicáveis. E eu queria, talvez, encontrar aí caminho para soluções que nós todos aqui colocamos como impossíveis, às vezes, de alcançar. Eu ontem torci para o Atlético. Tudo bem. Considerando os resultados de ontem, todos os 3 times da capital têm que estar preocupados, né? Pois não. O Curitiba salvou-se de um vexame, hein? Porque se fosse desclassificado pelo Vitória da Conquista com gol de Todinho, seria um vexame. Bom, e também temos que considerar, aí tratar desigualmente os resultados pela ordem de importância dos adversários também, né? Claro. Eu gostaria, então, de fazer o registro que essa é a última palestra dessa gestão. Segunda-feira teremos eleições no Instituto. Os nossos associados são convidados aqui a comparecer das 5 da tarde até as 8 da noite, para uma eleição que normalmente é sempre muito tranquila e continuará sendo. Agradeço a todos que se empenharam nessa gestão. A minha diretoria aqui é aqui representada pelo Hélio, pela Adriana, o Gilberto Monastir, todos, enfim, que ajudaram de uma maneira ou outra, a eles todos os nossos maiores agradecimentos. E a você, um agradecimento muito especial, parabéns à dona Irene, viu? Só se orgulha do seu filho. Seu filho aí realmente é um grande conhecedor do tema, é uma grande personalidade. Meus parabéns à senhora também. E eu diria que a sua palestra ficou marcante, então, também por esse fato, não só pelo seu conhecimento, como veio aí a brilhantar o encerramento de uma gestão. Muito obrigado e que você continue com essa sua inteligência e com essa forma de atuação, não só no Brasil, como no mundo todo. Meus parabéns, agradeço e muito obrigado. Obrigado, Ian. Obrigado.